Olá, garotada! Nossa atividade vai ser sobre um poema muito bonito de José Paulo Paes. Está no nosso livro, A Prova Brasil. Pega lá o livro A Prova Brasil de língua portuguesa, na página 18. Lá você vai encontrar esse poema chamado Paraíso. Mas o que é poema? Você lembra o que é poema? Poema é um texto muito bonito que transmite para nós sentimentos, emoções. O tema é trabalhado dessa forma. O autor do texto, quando ele faz um poema, ele faz para nos levar a sentir uma alegria, uma tristeza, uma saudade. Ele traz para nós com palavras de uma forma bem diferente. Ele organiza as palavras para nos transmitir uma mensagem muito gostosa, mexendo com as nossas emoções. Bom, o poema também ele é feito de versos. Ele não tem frases, não são frases simples, são versos. E esses versos se juntam e vão formando estrofes. Nesse poema que nós vamos agora ouvir, vamos observar depois quantos versos e quantas estrofes estão presentes nele. Vamos lá? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, porque os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças, que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Muito bem, esse é o nosso poema. Olha aí na página 18, tá? Aqui nós encontramos versos e estrofes para formar um poema. E encontramos um tema muito legal, paraíso. É o mundo, não é? O José Paulo Paes vem falar sobre o mundo, vem falar como está e como ele gostaria que estivesse. Mas antes disso, vamos pensar aqui. O poema, como eu falei, ele é feito de estrofes e ele é feito de versos. Bom, os versos são cada linha do poema. Então, veja só, aqui, ó, se esta rua fosse minha, é um verso, tá? Aqui é um verso. E aí, quando pega, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Isso aqui, esses 4 versos juntos, ó, esses 4 versos juntos formam uma estrofe. Como é que eu sei que formou uma estrofe? Primeiro, aqui acabou um tema, não é? Aqui falou sobre a rua. E outra coisa muito importante que a gente percebe é que entre uma estrofe e outro existe um espaço em branco maior. É certo que quando a gente escreve, né, de uma linha para outra, o espaço em branco é estreitinho. Então tem espaço em branco, mas ele é mais estreitinho do que quando a gente faz de uma estrofe para outra. Se nós formos escrever no caderno, aqui fica pulando a linha, tá? Nós pulamos uma linha de um para outro, tá certo? Então, aqui é uma estrofe, está falando sobre a rua. Aqui outra estrofe que está falando sobre a mata. Aqui outra estrofe que está falando sobre o rio. E aqui está falando sobre o mundo. 4 estrofes. E se observarmos bem, cada um desses estrofes tem 4 versos. Então, 1, 2, 3, 4. 4 versos. Aqui tem 4 versos. Aqui tem mais 4 versos. 4 com mais 4, 8. E aqui tem mais 4 versos. Conta aí, pode contar. 4 com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. Conta aí de 1 em 1 e você vai descobrir que nós temos aqui 16 versos e 4 estrofes. Bom, é interessante agora observarmos
Sobre o quê? Qual o assunto que esse poema vem tratar para nós? Observar, na primeira estrofe, fala sobre o quê? Na segunda estrofe, qual é o assunto da segunda estrofe? Na terceira e na quarta. Nós vamos precisar entender para conseguir responder a nossa atividade, não é? Bom, aqui na terceira questão, já vemos que vem de um lado primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e quarta estrofe. No outro lado vai ter os assuntos de cada estrofe. Então você vai ler mais uma vez o poema, dá uma pausa aí, lê o poema junto com o papai ou com a mamãe, para observar qual o assunto de cada estrofe. E depois vem aqui e lê no outro lado quais são as opções de assuntos que está oferecendo essa questão. E você vai ligar. Primeira estrofe, vamos lá. Primeira estrofe você vai procurar. Tá falando sobre o quê? Você vai procurar e ligar, tá certo? Aqui você vai ligar diretamente um lado com o outro lado, tá certo? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Releia os 2 primeiros versos do nosso poema, que é: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Que outro texto você conhece que fala isso? Eu lembro daquela: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Aqui o José Paulo Paes, ele usou como base essa cantiga infantil. Então, diretamente aqui na quarta questão, está perguntando sobre isso. Qual é o outro texto que esse poema se refere? Se refere a essa cantiga infantil chamada Se Esta Rua Fosse Minha. Aqui na quinta questão, você vai observar que no poema apresentou 3 problemas que o poeta não deixaria acontecer mais. Então, você vai olhar na primeira estrofe, qual é o problema que tem lá? Na segunda estrofe, qual é o problema que tem lá? E na terceira estrofe, qual é o problema que tem lá? São 3 problemas. Nos 3 primeiros estrofes, no primeiro estrofe tem um problema que ele retrata, no segundo estrofe tem um problema, e no terceiro estrofe tem outro problema. Aqui na sexta questão diz o seguinte: você acha que o poeta está satisfeito com o mundo? Ele está satisfeito, está feliz? Se ele tivesse feliz, ele não ia querer mudar nada, né? Mas ele viu aqui que tem 3 problemas muito sérios e ele não está satisfeito. Mas por quê? Você vai responder aí, tá bom? Na sétima questão, e nós vamos ficar até por aqui, na sétima questão diz assim: como o poeta gostaria que o mundo fosse? Olha lá, na quarta questão, na quarta estrofe, tô dando uma dica aqui, hein? Lá na quarta estrofe, o poeta fala como ele gostaria que fosse o mundo. Dá uma lida de novo na quarta estrofe e responde aqui essa sétima questão, tá bom? Essa é a nossa atividade. Tchau, tchau. Até a nossa próxima atividade, a nossa próxima aula.